Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14. Vou dizer alguns versículos. Primeiro livro dos Reis. Acharam? Está projetado para quem está em casa? Não? Não tem problema. Diz assim o texto. Foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então ele disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo. Nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho que foste. Mas ele disse: Também eu sou profeta como tu. E o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo da tua casa. Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor, teu Deus, te mandara. Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, clamamos a Ti, nos fala pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos basta, em nome de Jesus. Assentados. Meus irmãos, o texto lido fala do profeta de Judá. E se os irmãos lerem o capítulo todo, os irmãos vão perceber que este homem foi um homem muito usado por Deus. E a palavra não nega isso. Ele foi muito usado por Deus. Ele profetizou para o rei. E não foi nem a profecia simples que ele deu. E ele até fala assim: e haverá um sinal de que a palavra do Senhor está na minha boca. Amanhã o altar vai fender. E a cinza vai escorrer. E no outro dia aconteceu. Ele profetiza até acerca do nascimento de uma criança. E fala o sexo e o nome. Vai nascer um menino, vai nascer uma criança, vai ser varão, vai ser rapaz. E o nome vai ser Josias. Olha como esse homem era usado. O rei estava querendo oferecer incenso, porque o rei não era sacerdote. O rei estendeu a mão sobre o altar e ficou leproso. E o rei na hora percebeu que era um homem de Deus, o profeta de José era usado. Ele era uma bênção nas mãos do Senhor. Correu, o rei pediu: olha, ora por mim, que ele foi enfermo. E ele orou, o Senhor curou o rei. E o rei ficou tão encantado, assim, tão impressionado com aquele homem. Ele marcou a cidade de Betel da forma com que ele foi usado nas mãos do Senhor. Ele era uma bênção nas mãos do Senhor. E o rei fez um convite: vem na minha casa. Ou seja, no lugar de você continuar a caminhada, para aqui e vem comer pão comigo e beber água. Aí ele revela algo que o Senhor falou com ele quando o Senhor o enviou como profeta. Algo que o Senhor falou com ele quando ele sai para o ministério de profeta. Não posso. Não posso. Porque quando o Senhor me enviou ao ministério, o Senhor me disse duas coisas: nunca pare para beber água e beber. Nunca pare para comer pão e beber água. Nunca pare. E a segunda ordem, ele me disse: nunca volte atrás. Quem sai para o ministério recebe essa palavra do Senhor. Aqueles que estão aqui, que um dia foram chamados para o diaconato, essa é a palavra que Deus tem dado àqueles que por eles
por Ele foi chamado. Nunca pare. Nós não podemos parar. Porque nós temos um destino. Nós temos uma jornada. E no final da jornada nós sabemos quem está nos esperando. E a segunda palavra é: nunca volte atrás. E ele estava muito firme no propósito dele, porque imagina, não é qualquer um, ou qualquer dia que você convide, você rejeita o convite de um rei. Não era assim alguém ali, um camponês, né? Não era como foi com Pedro, uma criada do sumo sacerdote, não, era o próprio rei. Era um convite para sentar à mesa no palácio. Era um convite para estar na corte. Mas quando o homem está firme no seu propósito, até os convites de reis são rejeitados. Porque maior é aquele que nos chamou. Um rei pode te chamar. Um doutor pode te chamar. Qualquer um pode te chamar. Não posso ir não, sabe por quê? Quem me chamou é maior. O meu chamado veio do Senhor. E Ele me disse que eu não posso parar. Eu nunca posso parar. Eu vou continuar. E eu não posso voltar atrás. Eu não posso. Ainda que um rei te convidar. Os reis da terra são pequenos, porque quem nos chamou foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Qualquer convite nessa vida fica pequeno diante daquele que nos chamou para o diaconato, para ser um instrumentista, para o ministério. Não vou não posso. E é interessante que isso os irmãos devem guardar, não para agora também, mas para sempre. Ele começa a ser usado, ele é uma bênção nas mãos do Senhor, os convites começam a aparecer para te tirar. Até reis aparecem. Todo homem que começa a ser uma bênção nas mãos do Senhor, eles vão receber convites. Mas o maior convite que nós recebemos na nossa vida, ele veio do Senhor nosso Deus. Veio do Senhor nosso Deus. E ele rejeitou e seguiu. Tinha ali uns jovens, filho também de um profeta, que a Bíblia descreve ele, o denomina como o profeta velho. A palavra não revela o nome dele, mas revela essa posição que ele estava, essa fase da vida dele, o profeta velho. É assim que a Bíblia, não sou eu que estou chamando não, é a Bíblia que se refere a ele. Alguns até falam assim, o profeta novo e o profeta velho. Na verdade o profeta novo não está na palavra, mas pode chamar também. Mas aqui fala o profeta de Judá. Profeta de Judá. E os filhos do profeta velho viram o homem de Deus sendo usado. Viram ele orando pelo rei, o Senhor curando o rei, ele profetizando que o altar acontecendo, profetizando que nasceu um menino, o sexo e o nome. Porque e aí os filhos dele correram para o pai. Pai, só tem que saber que o homem que passou aqui veio até hoje. E eles correram para o pai e começaram a contar do profeta de Judá e como o homem era usado, e contaram tudo para o pai, como o homem de Deus foi usado pelo Senhor. Os filhos do profeta, por quê? Porque os jovens têm essa característica. Os jovens, quando vê alguém sendo usado, eles ficam mais impressionados. Quem é um pouco mais vivido, quem tem um pouco mais de ano de evangelho, sabe, está sendo usado, mas toda a glória é do Senhor. Os homens estão aqui. Tem uma expressão no livro de Jó que é muito interessante, pouco conhecido, que um dos amigos de Jó fala assim: nós somos de ontem e nada sabemos. Nós somos de ontem, nós somos o que passou. Fulano é de ontem. A obra hoje já está vivendo outro momento, porque a obra é novidade de vida. Mas os meninos ali, jovens, vê um pastor sendo usado com graça na palavra, vê alguém profetizando, vê um irmão cantando com a voz bonita, com muita graça, vê um instrumentista muito ungido, já fica todo impressionado, e assim, meu Deus, é da idade.
E é bom até que eles tenham referências, mas o problema é quando as referências caem, quando as referências dão mau exemplo. Então, o nosso coração tem que estar firmado só no Senhor, porque só o Senhor pode sustentar a nossa vida. Na transfiguração, estava com o Senhor Jesus Moisés e Elias. Aí a nuvem da glória do Senhor desceu sobre eles. E quando a nuvem saiu, Pedro, Tiago e João falaram assim: e vimos unicamente a Jesus. Nosso olhar tem que estar só no Senhor Jesus, porque é o Senhor quem sustenta a nossa vida, mas ninguém. Então eles correram. É muito comum assim, os jovens são muito assim. E isso aqui não tem nenhuma recriminação jovens não, porque eu também já fui jovem igualzinho. Eu era igualzinho. A gente fica, né, vê um homem ousado, sem querer desanimar os mais novos. Davi escreveu assim: na minha precipitação disse, todo homem é uma mentira. Ninguém é o que parece ser. Só Deus sabe quem é o homem. Só Deus sabe quem nós somos. Por que ele falou assim, ó, na minha precipitação? Ele foi precipitado. Na minha precipitação disse, todo homem é mentira. Por que na precipitação? Porque houve um homem que ele era a verdade. Jesus, o profeta da Galileia. Aquele ele era o que dizia ser. Aí o profeta velho começou a ver aqueles elogios, né, do profeta de Betel, o profeta de Judá, como ele foi usado em Betel, a profecia se voltar, a profecia curou, orou pelo rei, falou assim, ó, aonde ele foi? Procura saber onde ele foi, que eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Aí os meninos falaram, onde é que ele está indo, hein? Onde é que ele está? Não é isso que diz o texto? Pode olhar. O profeta velho, isso é coisa de profeta velho. Assim, ó, onde é que ele foi? Para onde é que ele foi? O homem aí tão usado, que essa bênção toda aí, onde é que ele foi? Falei, não, aí, vai lá quando ele foi. Aí procura, não, ele foi para cá, não, então eu vou atrás. Você é desses que gosta de ir atrás de profeta? Onde é que ele foi? Vamos procurar onde ele foi? Não, vai pregar hoje lá em Cruz do Campo. Não, vai pregar hoje na Barra. Tem gente que vive atrás de profeta. Estou falando da obra mesmo, da Maranata mesmo, aqui dentro da igreja. Não estou falando de quem saiu, não. Ama correr atrás de um profeta. Isso é tipo de quem não tem uma vida espiritual consolidada ainda. Isso é tipo de quem ainda gosta de usar um pouco de bengala. Porque todo o nosso sustento vem só do Senhor. Se você tem a palavra, se você é batizado com o Espírito Santo, olha, você pode estar na sua igrejinha lá, um trabalhinho com 20 pessoas, você está no Espírito, o Rei da Glória está ali. Nós corremos atrás do Senhor, mas a mentalidade, profeta velho, é, onde é que ele foi? Que caminho pegou? Meus filhos, vem lá, e ainda manda põe os filhos lá, vão atrás. Olha, cuidado de ir atrás de profeta, até que ela estava na bênção até aquele momento. Não façam isso. Não vai atrás de ninguém. Fica onde o Senhor te chamou. Quando o Senhor resgatou lá a Suta EBD, resgatou o homem no chão, caído, feio, o bom samaritano. Jesus é o nosso bom samaritano. Porque Jesus nos encontrou no chão, caído, feridos. E Ele nos carregou nos seus braços. E levou para uma hospedagem. Olha, devia existir muitas hospedagens naquela estrada, mas colocou naquela hospedagem, ó, fica aqui até que eu volte. Primeira coisa, ele vai voltar. Primeira coisa, ó, fica aqui até eu voltar. Fica na hospedagem que o bom samaritano te colocou. Fica lá até ele voltar. Sabe por quê? Porque ele vai voltar. Ele vai voltar. E eles foram atrás do profeta de Judá. O profeta tinha ido, e me parece que ele estava cansado, e é comum, é possível, né? É possível a pessoa se cansar. Ele estava cansado, ele viu um carvalho, ele sentou debaixo do carvalho
para descansar um pouco, para dormir. Olha, o cansaço é possível, mas o físico. A luta da vida é trabalhar, é escala, entrar às 8 horas, sair às 18, você vai cansando. Agora tem uma coisa que nós nunca vamos cansar. Nós nunca vamos cansar de servir ao Senhor. Nós nunca vamos cansar de ouvir a voz do Senhor. Nós nunca vamos cansar de revelação. Nós nunca vamos cansar da palavra. Nós nunca vamos cansar de louvar ao Deus que mudou a nossa vida e que nos deu um novo destino. Quando você encontra pessoas cansadas de servir o Senhor, algo está estranho. Não é bem isso. Quando tem alguém cansado de... Não, porque não é essa a promessa do Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão, subirão como asas, como águias. Espera no Senhor, quem está no Espírito, as suas forças são renovadas todos os dias, porque o Senhor é o nosso renovo. Aí o profeta velho encontrou o profeta de Judá parado debaixo do carvalho e disse: és tu o profeta de Judá que profetizou em Betel? Sou eu. Volta comigo. Volta comigo. E come pão na minha casa e bebe água na minha casa. Ele disse: eu não posso voltar. Eu não posso voltar. Porque o Senhor disse: nunca volte atrás. Profetiza e segue. Profetiza e segue. Nunca pare para beber água e nunca volte no caminho. De tudo que nós já pregamos esses anos todos, nós nunca vamos voltar atrás pelo poder do sangue de Jesus. Nós, a igreja, não se arrepende de nada que pregou. Imagina você passar a vida inteira ensinando para os seus filhos uma coisa, que há poder no sangue de Jesus, que o Senhor fala, que nós podemos consultar o Senhor. Você passa a vida inteira com seus meninos, ou já são grandes, e um dia você vai voltar atrás. Não, meu filho, não era bem isso não. Papai estava um pouco confundido, está voltando atrás. Quem lança a mão do arado não pode voltar atrás. Sabe por quê? Porque quem nos chamou não erra. Quem nos chamou é perfeito. Deus não é homem para se arrepender. Não, eu profetizei, eu preguei no Espírito, mas eu acho que não era bem isso como o Espírito Santo errou. Não, o Espírito Santo não erra, porque o Espírito Santo é Deus. É Deus. Você não pode pegar uma pessoa que você evangelizou, que segundo a igreja você ensinou ao Evangelho, ensinou a andar com o Senhor, você ensinou a consultar o Senhor, você ensinou o que é os dons espirituais, você ensinou a buscar pela madrugada, você ensinou a jejuar, e um dia você chega de repente, olha, aí esse irmão já é um obreiro, um diácono, não sei, já é uma senhora casada, que chegou uma jovenzinha, liguei, olha, vem cá, eu quero falar com você, eu vou te ligar hoje, olha, e você vai voltar atrás de tudo que você ensinou àquela menina, que agora é uma mulher, é uma mãe. Dizer uma coisa para os irmãos, há muitos diáconos, imagine que tem diáconos que querem ministério. Ministério é um caminho sem volta. Ministério é um caminho sem volta. Porque de tudo que nós já pregamos, todos aqui os pastores, as palavras saíram, não voltam mais. Não existe como negar. Tudo que nós pregamos está pregado. Está pregado. Não há ninguém que possa, nem você, nem quem pregou, porque as palavras já saíram, já estão nos corações, já salvaram vidas, já libertaram almas. Não tem como voltar atrás. Nós não podemos voltar atrás daquilo que nós temos crido e confessado diante dos homens, e nós não podemos parar. Não pare. Eu estou com luta, continua. Eu estou ferido, continua. Sabe por quê? O Senhor vai te sustentar. Porque se você parar, o profeta velho te alcança. Você não, ele tinha negado o convite para um rei,
poder parar e voltar atrás, e agora estava negando para um profeta. Pode aparecer um profeta, nós vamos negar, porque o Senhor é maior que o profeta. O maior exemplo disso está em Recabitas. Tipo assim, Jeremias, eu vou te dar um exemplo hoje. Eu vou te mostrar hoje, Jeremias, o que é obediência. Jeremias, amém. Chama o filho de Recabitas. Porque tinha uma orientação do pai deles, né, do pai, que eles não podiam beber vinho, não podiam morar em casa, tudo aquilo. Só que Jeremias, naqueles dias, era o principal profeta de Israel. Jeremias, até de uma forma inteligente, o Senhor orientou, por certo, chamou os meninos. Imagina só assim, só chegar assim, quer ver? Né, Kleber? Olha, os filhos de Recabitas, o profeta Jeremias quer falar com você. Fulano te ligou. Estou emocionado. O profeta Jeremias, ele era um homem consagradíssimo, né? O profeta das lágrimas, o amigo de Deus. Aí já foram lá, aí Jeremias ainda fez mais. Não, nós vamos, pegou os meninos, sabe o que fez? Levou para as recâmaras do templo, levou para dentro do templo de Salomão, para as recâmaras do templo. Eles sentaram à mesa nas recâmaras do templo, pegou algumas taças de vinho, encheu as taças de vinho e deu para ele e falou: bebe o vinho. Veja bem, imagina se fosse você, se fosse eu já dentro do templo de Salomão, e o profeta Jeremias dizendo: bebe vinho, pode beber, eu estou autorizando. Você bebia? Ele falou: olha, profeta Jeremias, com todo respeito ao Senhor, o pai disse para não beber. E se o pai disse para não beber, nós não vamos beber. Pode aparecer o profeta Jeremias aqui, mas o que o pai disse é o que prevalece. Porque o pai é maior que o profeta. O pai é maior que o profeta. Que apareça Jeremias, que apareça profeta velho, que apareça reis, não deixe o seu chamado, porque maior é quem te chamou. Aí o profeta velho: és tu o profeta? Sou eu. Olha, volta à minha casa. Não posso voltar, profeta velho, eu não posso, porque o Senhor falou comigo quando o Senhor me mandou para o ministério: nunca volte atrás, nunca volte. Ainda que 1000 pessoas se levantem, não volta, não volta. Às vezes você entrega uma revelação, quem é pastor sabe disso, e também. Você entrega uma revelação, você sabe que é do Senhor, e vem uma pressão sobre você, vem pessoas carnais, começam a te pressionar, você não pode voltar atrás. Foi o Senhor que falou: não volta, hein? Não volta. Ah, mas tem 1000 pessoas contra você. Na razão, não volta, porque maior é a palavra do Senhor. O tempo vai passar e a palavra do Senhor vai prevalecer. Vai prevalecer. Não se intimide com quem não crê em revelação. Aí ele deu a cartada dele, o profeta velho: não, mas eu sou profeta como você é profeta, e o anjo do Senhor apareceu a mim e disse que você pode voltar. Entregou o quê? Um dom espiritual. Eu pergunto aos irmãos: esse dom era do Senhor? Sim ou não? Sim ou não? Não. O texto diz, e ele, sabe por quê? Não existe dom para você voltar atrás. Não existe esse dom. Esse dom fere a Bíblia. Não existe dom para você voltar atrás daquilo que você disse em nome do Senhor. Não existe esse dom. Esse dom é uma mentira. É uma mentira. Está aqui, ó. Esse dom é uma mentira. É uma mentira. Não, olha, o sangue não tem poder, a cultura não existe, a madrugada é a invenção. Não, o Senhor revelou para mim. O Senhor falou comigo: ó, você pode voltar atrás de tudo que você pregou, pode voltar atrás das suas mensagens, começa outra, porque o Senhor falou comigo. Mentira! Não existe revelação para você voltar atrás do seu chamado. O que o Espírito Santo falou pela sua boca não vai voltar atrás. E se você voltar, o Espírito Santo continua falando. Porque o Espírito Santo não é homem para se arrepender do que falou. Esse dom é uma mentira. Agora eu vou perguntar aqui para os irmãos, então.
Se o Senhor diz para não voltar atrás e não parar, se nós estamos entendendo aqui hoje que o ministério é um caminho sem volta, e como nós temos aprendido esses últimos dias, é até uma questão de caráter. Eu não posso pegar uma coisa há 20 anos para falar que eu estava... Por que que o profeta de Judá creu? Se o Senhor tinha falado com ele para não voltar atrás, por que que ele creu? O Senhor tinha falado com ele. Por que, meus irmãos? Porque ele creu que o Senhor estava abrindo uma exceção para ele. Não pode voltar atrás, mas o Senhor, no meu caso, eu posso, que o Senhor deixou. A pessoa acha que não, ninguém pode voltar atrás. Ninguém pode, eu posso. Eu sou tão especial que eu posso pegar tudo que eu preguei. Isso é uma mentira ainda. O profeta novo, ele caiu numa mentira. Ele caiu no engano. Ele caiu no engano. E o que eu disse aqui, já estamos indo para o final da mensagem. Pensa aqui comigo. Pensa aqui junto na mensagem, né, os pastores. Pensa só uma coisa. E se o profeta de Judá não tivesse parado num cavalo para descansar? A história era outra. Era outra. Se ele não tivesse parado naquele bendito cavalo, aquele profeta velho nunca tinha alcançado ele. Ia correr atrás, correr, ia desistir e voltar. Por onde ele foi? Por aqui, não ia achar nunca, porque ele foi bem mais na frente. Foi muito mais na frente. Meu irmão, está aqui obreiro, pastor, diácono, não para. Não para. Mas eu não estou entendendo muito. Continua pela fé. Não, eu estou cansado. Continua pela fé. Eu sofri a justiça. Continua pela fé. Sabe por quê? O Senhor é o nosso galardão. O Senhor é o nosso renovo. Vai, continua. Como as éguas de Faraó, feridas, mas não paravam. Porque se você parar, tem um profeta velho vindo atrás de você. E quem chama de profeta velho não sou eu, é a palavra. Ou seja, não tem nada de novo nisso. Não, irmãos, não aconteceu nada novo em Aracruz. Esse profeta é muito velho. Não aconteceu nada novo conosco também. Isso já vem para muitos anos. Não é um profeta novo que surge, é velho. Isso aconteceu a vida inteira. Há vários profetas que a palavra não diz o nome. E veio o homem de Deus, não fala. E veio o profeta de Judá. E veio o profeta de Betel. E aqui fala profeta velho, envelhecida, já não enxerga direito, já não ouve direito, que já fica só repetindo as mesmas coisas. Mas o profeta de Judá achou que tinha uma exceção para não pode voltar, mas no meu caso tem uma exceçãozinha, eu posso voltar atrás de tudo que eu falei. Cuidado, hein? Nossa função hoje aqui está cumprida praticamente. Nós viemos dar a palavra do Senhor. Cuidado para não achar que nós somos uma exceção. Ele voltou, sentou à mesa e o juízo veio. Então, você foi rebelde. A palavra, nós lemos esse versículo. Você foi rebelde. A palavra do Senhor. Olha o que o texto está dizendo. Voltar atrás do que você pregou é rebeldia ao Senhor. Você foi rebelde ao chamado. Aí ele volta para o caminho. Ele volta para o caminho. E o leão o pegou. Porque agora ele já não estava mais debaixo da obediência do chamado. Ele tinha sido rebelde. Ele entrou pelo caminho da rebeldia. E ele volta. Você vê que antes disso o leão não pegou nele. Antes disso o leão não tocou nele. Ao contrário, ele profetizava, acontecia. Ele orava, o Senhor curava. Agora ele volta por caminho, no caminho. Mas o leão pode tocar nele. Quando você sai da obediência, quando você sai do chamado, você fica exposto ao leão. Você fica exposto. Isso nos dá muito temor. E olha, quem está achando que nós estamos pregando isso aqui para quem não está aqui, está enganado. Essa mensagem é para nós. Quem saiu
não é mais nossa responsabilidade. Mas cada um que está aqui, vocês são nossa responsabilidade. E nós estamos cumprindo com a nossa responsabilidade como pastor e como presbitério. A palavra está sendo dita pelo Senhor. Se você sair do chamado, se você sair do profético, se você sair da obediência, você fica exposto ao leão. E aprenda uma coisa: profeta, o leão não despedaça. Profeta, o leão não devora. Todos estão entendendo isso? Profeta, o leão não tira do caminho. Profeta, o leão não mata a jumenta, porque é obra de confusão. Todos estão entendendo? O leão, e todos nós sabemos que é o leão, e o adversário está em nosso derredor, rugindo para ver quem pode tragar. Quando o homem cai na mão do adversário, todos nós sabemos o que ele faz. Mas quando é um profeta, não. Quando é um profeta, ele não despedaça. O texto diz: e o leão não despedaçou o profeta. Deixou ele inteiro lá. E essa nem é a natureza do leão, não é. O leão devora, é um animal fortíssimo. Essa não é a natureza do adversário. Mas quando é profeta, ele está no caminho. A jumenta do lado. E o leão matou o profeta e deixou no caminho. E a jumenta do lado e o leão ficou do lado, guardando. Quando o leão mata um profeta, ele deixa no caminho. Isso nos dá muito temor, porque ninguém aqui é livre disso. Amanhã pode ser, não. Mas que o Senhor nos guarde pelo do sangue de Jesus. Que o Senhor guarde a cada um de nós. Essa mensagem é para quem está no púlpito. Essa mensagem é para quem está no banco aqui. O adversário, quando ele pega e mata um profeta, ele deixa no caminho pregando, dando testemunho, fazendo muita coisa. Ele deixa do lado da jumenta. Que coisa estranha. Ele mata o profeta e só matou. Parece uma coisa até cirúrgica, né? O leão tem todo esse raciocínio, né? Ele mata, deixa lá inteiro, deixa, não tocou na jumenta, deixou no caminho. Não, mas está no evangelho. Está no evangelho, está no caminho. Olha, tem até a jumenta do lado, Cuidado. Cuidado com a obra de confusão. Cuidado. E o leão ficou do lado. E o profeta lá. O profeta virou um troféu para ele. Troféu. Eu vou falar uma coisa com os irmãos aqui, sinceramente, até abrir aqui. Eu tenho sentido, às vezes dá essa sensação, que alguns irmãos viram troféus. Tirei mais um agora, agora tirei um diácono. Um irmão querido, um tempo atrás aí, que tirava. Aí botou até o negócio lá. As pessoas viraram troféu. Tirei mais um. Tirei agora um pastor. Agora tirei um obreiro. Tirei uma irmã. Ninguém se engane, você é só um troféu. Mas para o Senhor você não é um troféu, não. Para Ele você é filho. Você é ovelha. Para essa obra, você é o filho dessa obra. Nós somos filhos dessa obra. Nós somos gerados das entranhas dessa obra. Nós não estamos na obra, a obra está em nós. Ela faz parte da nossa vida. Não seja um troféu na mão de um profeta velho, mas seja um vaso de bênção nas mãos do Senhor, para que o Senhor seja glorificado na sua vida. Depois ele foi sepultado na sepultura do profeta velho. Que fim, né? Essa é a palavra, meus irmãos. Quantos anos você está na obra? Quantos anos você te colocou nessa hospedaria? Quanto tempo você está pregando? O que você disse para os seus pais quando vocês se converteram? Muitos converteram aqui jovens, né? Nós também. Quantos converteram jovens aqui? Muitos. E os pais não eram convertidos? Quantos? Levanta a mão aqui. Quem converteu jovem? Vários. E os seus pais não eram convertidos? Se falar, papai, me converti, os pais não entenderam.
Papai, vou batizar. O pai não entendeu, achou aquilo estranho, foi contra. Nós continuamos na igreja, os pais achando que ele é meio de doido. E nós permanecemos. E muitos de nós hoje, nossos pais estão na igreja. E agora amanhã eu vou chegar lá, papai, papai, vou almoçar com você amanhã, ó. Tudo que eu falei, vou voltar atrás. Não, a palavra que salvou o nosso lar, ela está de pé. E nós não queremos ser sepultados na sepultura do profeta velho. Nós queremos partir como servos que estão honrando a palavra que pregou a vida inteira. Que Deus os abençoe.